Olá pessoal, tudo bem, meus queridos? Voltamos, né, com as nossas aulas gravadas, pra gente dar continuidade, tá? Vamos lá começar com história, tá bom? Lá na página 187, descoberta do ouro e as revoltas nativistas, né? Justamente dando continuidade um pouco desse questão da descoberta, né, de ouro no Brasil, do que gerou, do que fez progredir, das revoltas que teve nessa época, que foram muitas, né, e muitas importantes no processo do Brasil realmente se tornar independente de Portugal, né. Vamos lá. O Brasil, né, entre os séculos 17 e 18, foi marcado por vários movimentos chamados de revoltas nativistas. Por que esse nome, né? Por que revoltas nativistas, né? Por ser uma luta de nativos, ou seja, de nativos do Brasil, de brasileiros, tá bom? Contra os estrangeiros e o domínio português, tá? O ouro nas Gerais, né? No final do século 17, os bandeirantes, eles acharam, né, paulistas, acharam jazidas de metais preciosos no interior. E essa região ficou conhecida como Minas Gerais. Minas Gerais mesmo estado, tá? Além do ouro, eles encontraram minas de diamantes, né? Então, com essa descoberta, as Gerais, as Minas Gerais, né? Ela se tornou a região mais importante da colônia portuguesa, tá? As Minas Gerais é uma região altamente urbanizada, né? Com diversas vilas como Mariana, Sabará, São João del Rei e Vila Rica, tá bom? A revolta de Beckman, né? O que causou essa revolta? A falta de mão de obra escrava para a lavoura de cana-de-açúcar, né? Decorrência do fim da escravidão, né? De indígenas, defendida firmemente pelos jesuítas, né? E determinada pela coroa portuguesa, e a insatisfação dos colonos maranhenses contra uma companhia chamada de Companhia do Comércio do Maranhão. Essa companhia, ela fazia o quê? Ela comprava os produtos do pessoal de lá a preço muito baixo, né, baixíssimo, e quando ela ia revender esses produtos, ela revendia a preços altíssimos, gerando muito lucro somente para a Companhia do Comércio, né? Então, as pessoas que produziam, que vendiam esses produtos, elas não tinham praticamente lucro nenhum. E, claro, isso gerou uma revolta deles, né? E aí, em 1684, né? Essa revolta, ela foi liderada pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman, por isso o nome, Revolta de Beckman, tá? Eles eram ricos proprietários rurais, né? Eles aproveitaram da ausência do governador e declararam, né, expulsaram os jesuítas, declararam essa revolta, né, e acabaram com essa Companhia do Comércio do Maranhão, tá bom? O governo português, obviamente, ficou sabendo dessa revolta, né, e aí mandou uma frota que prendeu os principais líderes, né, e ainda enforcou Thomas Beckman, tá bom? E aí os jesuítas, eles voltaram para a região e retornaram ao trabalho deles de catequização, especialmente, né? Outra revolta nativista importante, a Guerra dos Emboabas, tá? Essa história que foi descoberto o ouro lá nas minas se espalhou, né? Praticamente por todo lugar, pelo Brasil, né? E pela Europa. E muitos, tem ouro lá, tem coisas preciosas lá, a gente vai para lá também, né? Os bandeirantes paulistas, eles acostumados a andar e a minerar nessas terras que eles haviam descobertas, né? Chamavam os recém-chegados de emboabas, né? Que na língua indígena significa forasteiro, né? Apesar de também ter um outro significado, quer dizer, aves de pés cobertas de pena, né? Por causa das botas que os portugueses usavam, os índios deram esse nome. Então, os paulistas, por eles terem achado, né, o ouro na região, eles achavam que somente eles tinham direito de explorar a região e pegar, né, as riquezas para eles, tá?
E aí, quando os outros iam explorar, eles impediam a exploração, que ocasionou, claro, embates, né, violentos contra paulistas e os emboabas, que eram justamente os forasteiros, tá bom? O mais importante do combate deu-se às margens do Rio das Velhas, né, em que os bandeirantes paulistas, eles prepararam uma emboscada para os emboabas, tá? Mas essa emboscada não surgiu efeito. Os bandeirantes foram cercados, né? Morreram muitos paulistas, né? Os que restaram, eles queriam se vingar, claro, né? Esse episódio ficou conhecido como Capão da Traição, tá? Lá em 1709. Por que ele recebeu esse nome, né? Porque os bandeirantes se venderam a Bento do Amaral, que ele era líder dos emboabas, líder dos forasteiros, tá? E aí Bento jurou pela Santíssima Trindade que ele não iria fazer nada com os bandeirantes. Mas quando os bandeirantes largaram as armas, né? Ele declarou o massacre de 30 bandeirantes que se venderam, tá bom? O novo governante do Rio de Janeiro, o Antônio de Albuquerque, ele conseguiu estabelecer lá a paz entre boabas e bandeirantes, tá? Desculpa, pessoal. Outra guerra importante, né? Foi a Guerra dos Mascates, tá? Tem esse nome, porque o conflito ele aconteceu em 1710 entre os senhores de terras de engenho de Olinda e os ricos comerciantes, né? Em geral portugueses, que moravam em Recife, tá bom? Que eram chamados de mascates, tá? Esse conflito, por que ele foi gerado, né? Pelo endividamento dos senhores de engenho, que tinham suas lavouras lá de cana-de-açúcar, financiada pelos comerciantes de Recife, ou seja, pelos portugueses que moravam lá, né? E aí, essa situação favoreceu ainda mais o enriquecimento dos comerciantes de Recife, né, dos mascates, contribuindo, claro, para o crescimento da cidade de Recife, na vila de Recife, né, que passou a querer, desejar, né, se tornar independente de Olinda, tá? Ser uma vila independente, tá? Desejo este que foi atendido pelo rei de Portugal, que demarcou o limite entre Olinda e Recife, né, tornando Recife, de fato, independente de Olinda, tá? Portugal enviou um governador, ele prendeu alguns senhores de engenho e as lutas, elas se acalmaram, né? O Recife passou a ser a capital de Pernambuco, tá bom? Tivemos uma outra revolta, a revolta de Felipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica. Se vocês quiserem acompanhar, eu estou na página 190, tá? Essa revolta, né, ela aconteceu em 1720, em Vila Rica, em Minas Gerais. Uma revolta, o motivo dela foi fatores econômicos, tá? Na região das Minas, lá em Minas Gerais, tá? O ouro em pó, ele era utilizado como se fosse moeda corrente, né? Quando foram criadas as casas de fundição em Minas, a circulação do ouro em pó, ela foi proibida. Por quê? Porque Portugal achava que, para evitar que houvesse contrabando, que era muito mais fácil contrabandear, tirar muito mais para si, né? Que tinha que pagar o imposto para Portugal. Então, era muito mais fazer isso quando era ouro em pó do que as barras de ouro. Então, quando as casas de fundição foram abertas, aquele ouro em pó tinha que ser todo levado para as casas de fundição para ser transformado em barras de ouro, tá? E aí, todo o metal encontrado nas minas, né, era derretido, como eu falei, transformado em barras de ouro. Tinha que ser reduzido a quinta parte, ou seja, o quinto, que era imposto que eles tinham que pagar a coroa portuguesa, né? Esse quinto ficou conhecido entre eles como quinto dos infernos, porque tinha que ter muito ouro em pó para fazer uma barra de ouro, tá? Se vocês lembram uma história que eu já contei para vocês, da questão do santo do pau oco, surgiu justamente nisso, porque eles faziam os santos, né, de madeira, né, de material, e aí faziam o santo oco por dentro.
E eles colocavam o ouro em pó lá dentro, né? Quando os portugueses iam fiscalizar, ver se estava, né, tentando roubar Portugal, jamais ele iria imaginar que dentro dos santos havia ouro lá dentro, havia ouro em pó, né? Por isso tem aquela expressão santo do pau ouro, né? Então essa cobrança, ela desse quinto, que era muito, né, provocou revolta nos mineradores e fez aumentar o contrabando, como eu falei, dentro das estátuas de madeira, os santos de pau oco, tá? Os revoltosos foram liderados por Felipe dos Santos, né, no dia 28 de junho de 1720, tá? Eles tiveram algumas vitórias, mas apesar dessas vitórias, a revolução foi vencida. Seus líderes tiveram suas casas incendiadas, né? Foram presos e mortos. Quem se virava contra a corte portuguesa, a condenação era essa, né? Prisão e morte, para servir de exemplo para os outros não tentarem fazer a mesma coisa, tá bom? Então, aí, pessoal, a gente tem aqui uma 194, tá? Uma outra revolta muito importante que aconteceu justamente em Minas Gerais, na região que estava sendo mais, ali estava tendo mais embaixo por causa da questão do ouro, né? Que foi em Inconfidência Mineira, tá? Mostrando que vocês já viram, né? E aí, desse movimento, né? Faziam parte idealistas, intelectuais, padres, né? Comerciantes e elite mineira. Mas entre os líderes se destacou-se um homem simples, né? Muito corajoso, dentista ambulante, mascate, garimpeiro e militar, chamado Joaquim José da Silva Xavier, né? Apelidado como Tiradentes, né? O que teve esse movimento? Por que ele aconteceu? A cobrança excessiva de impostos e taxas altíssimos, né? E o decreto da derrama, que era o quê? Que eles cobravam os impostos atrasados, né? Obrigando os mineradores a entregar seus bens para saldar as dívidas, tá? E aí, claro que as pessoas não tinham, né? Não achavam ouro assim como se fosse terra, né? Tinha que trabalhar bastante para achar ouro, para pagar o que devia Portugal, a dívida só aumentava. Isso gerou, de fato, uma revolta, tá? E aí, a revolta teve... eles tinham um plano, né? Essa revolta ali tem início no dia da derrama e tinham como objetivo tornar o Brasil independente, tá? Eles queriam que o Brasil fosse independente de Portugal e fundar, né, instituir uma república, né? Fundar uma universidade, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório, né? Os inconfidentes não tiveram muito êxito em seus planos, pois justamente entre os seus membros, eles faziam reunião para planejar tudo, houve um traidor, né? Joaquim Silvério dos Reis, tá? Desculpa. Ele denunciou seus companheiros em troca do perdão. Estava devendo muito a coroa à corte portuguesa, né? E aí, o Visconde de Barbacena suspendeu a derrama, né? Com esse resultado, alguns inconfidentes eles foram expulsos do país, outros foram presos e, infelizmente, seu principal líder, né, Tiradentes, foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792, né, na cidade de Rio de Janeiro, né? Apesar de não ter tido sucesso, na Inconfidência Mineira deixou uma semente de luta pela liberdade, né? Eles tinham direito, sim, de lutar pela liberdade deles, né? Então é isso. A gente vai parando por aqui, tá? Vocês vão responder, tá, meus amores? A página 191 a 193, a 191 a 193. Depois vocês vão para 196 a 198, 196 a 198, ok? E a gente vai ficando por aqui, então a gente se encontra já no vídeo de geografia, tá?